Mais um caso de feminicídio bárbaro, onde o homem se sente o dono da mulher. Então, convidei a Nayara, que é a irmã da Nájila, filha também da Tânia, aqui contar para a gente todo esse caso recentíssimo. Recentíssimo, ele é de 5 de novembro deste ano de 2022. Sim. Que dia é hoje? Hoje é dia 6. 6, faz um mês. Não que a sua irmã morreu. A minha irmã morreu no dia 10, a minha mãe no dia 5 mesmo. Então, você está em luto profundo. Sim. Agora. Sim. Então, para isso, Nara, eu vou te convidar para você me levar para um tempo seu antes, para eu entender um pouco como era a vida de vocês, a sua vida, antes de todo esse horror, que eu acho que vai ser uma marca eterna, mas acredito que com o tempo você vai conseguindo passar a vida mais adiante. Então, como era a vida de vocês antes de tudo isso? Como era antes, assim, quem era a sua irmã? Como era você com a sua mãe? Eu vi no seu Instagram, tem um memorial da sua mãe ali no seu Instagram. Eu achei ela muito divertida, ela me pareceu ser uma mulher muito divertida. Me conta, por favor, quem era a Tânia, a Nájila, você, a sua outra irmã. Como eram todas vocês quatro, antes de tudo? Em 2010, a minha mãe e a Nájila decidiram ir embora para Minas, né? Então, antes disso, vivia nós quatro na mesma casa. Como minha mãe foi mãe solo, então ela criou nós três do mesmo jeito. Não tinha diferença dentro de casa. E a minha mãe decidiu ir embora para Minas e a Nájila, como tinha 15 anos na época, foi junto com ela. E foi nessa época que ela conheceu o Diego, a Nájila com 15 anos. Porque vocês moravam todos em São José dos Campos. Nós todas morávamos em São José dos Campos. Aqui no interior de São Paulo. Aqui no interior de São Paulo. Então, a tecnologia foi ajudando quem ficou a se comunicar com quem foi, né? Então, a gente viveu muito esse vai, dia de Natal, elas vêm dia de Natal, e a gente se juntava, parecia uma festa, porque a gente falava muito alto, do mesmo jeito que a gente estava brigando, a gente estava rindo. Então, assim, nunca houve na nossa família que ele ficasse sem falar. Porque toda família não é perfeita, né? Lógico. Mas a gente era perfeito na nossa bagunça. Então, a gente foi muito bagunceira, porque minha mãe era muito festeira, né? A gente veio de uma família de músicos, a minha mãe foi passista de escola de samba. Então, a nossa família era isso. Era bagunça, era felicidade. Então, minhas amigas eram amigas da minha mãe. Então, minha casa vivia cheia de gente. Então, era vida. A nossa família era vida. Então, assim, a gente aproveitou tudo que a gente pôde aproveitar junto. Vocês todas se davam muito bem, vocês quatro? Todas, nós sempre nos demos bem, então é aquilo que eu falei, a gente brigava no mesmo tempo que a gente fazia as pazes, então não tinha aquela briga horrorosa, sabe? Aquela coisa de ficar tempo, de agressão, não. Era coisinha de adolescente mesmo. Não existia aquele mal-estar, vou ficar 10 dias sem falar com você. Não precisava de tudo isso. Não, era 10 minutos. Não dava nem tempo para isso. Não dava. Eu percebi essa coisa que você falou da música, da dança, nesse seu memorial online no Instagram. Se vê muito a sua mãe muito cantando, dançando. Até eu pus um pedaço do vídeo de Uma Pena Não Poder Pôr Toda a Música por direitos autorais, de ela e a Nájila cantando. Sim. A Nájila também era festiva? Nossa, como que era a Nájila? A Nájila, ela viveu intensamente tudo que ela pôde viver. Ela gostava da cervejinha dela, e todo final de semana era música. Ela colocava os meninos dela para cantar junto com ela. Era vídeo no TikTok, era tudo. Então, assim, a gente cantava no karaokê. Então, dia de final de semana, saía todo mundo para ir pro karaokê. Então, assim, era aquilo ali que você viu. Esse destaque, né, do meu Instagram foi quando a minha mãe veio embora de Minas há 3 anos atrás. Veio para voltar a morar para São José. Voltar a morar para São José. Nájila continuou em Minas, minha mãe veio e eu, como sou, né, solteira, sem filhos, eu fui morar com ela. Então, assim, a maior felicidade da minha vida foi ter voltado ali, porque fazia o quê? 10 anos que a gente não vivia. Então, muitos aniversários não foram comemorados juntos, né? Muitas datas comemorativas não dava para ser todo mundo junto, porque por conta do trabalho, da logística, que era longe e tudo mais. Mas
de lembrar que eu vivi aquilo. E eu fazia questão. Então, todo mundo falava, nossa, eu adoro quando você coloca as coisas da sua mãe. Às vezes eu gravava ela sem ver. Eu percebi isso, é. Ela não via. Então, assim, era engraçado os óculos sem perna dela. Então, eu vivi. Eu vivi com ela, sabe? E desculpa. Não, fique à vontade. Vá no seu tempo. É só um mês, gente. Um mês é nada. E falar assim dela é lembrar que eu não vou escutar mais ela me chamando de tu, que ela me chamava de tu. Então, assim, como ela tinha diabetes, todo dia eu acordava bem quietinha, ia na porta do quarto dela com medo de ter infartado, de ter alguma coisa por conta da diabetes, e falava assim, mãe. Aí ela dava risada e falava assim, tô viva. Então, eu vivi. Nós vivemos muito. Era festa, era aquilo ali que você viu, aquilo era real, sabe? Era real. Nós vivemos tudo aquilo. Eu, a Natália, então, assim, eu e a Natália está em choque ainda. A Natália é sua outra irmã, ela é a mais nova? Ela é a mais velha. É a mais velha. É mais velha. E ela, com a Nájila, era cúmplice de uma forma, porque quando a Natália engravidou a primeira vez e precisava trabalhar, quem cuidava do Gabriel, que é o primeiro filho da Natália, era a Nájila, com 15 anos. Então, a gente foi cúmplice uma da outra. Todo mundo sabia de tudo. A gente não tinha segredo dentro de casa. A gente tinha uma família. A gente falava que era a família de 4, era nós 4. Era tudo que a gente tinha. O seu pai não participou? Meu pai não é o mesmo pai da Nájila. Então, assim, ele me criou desde 1 ano de idade. Então, é meu pai afetivo. Né? Mas com 17 anos, quando eu tinha 17 anos, ele separou da minha mãe. Minha mãe separou dele, né? E desde então a gente seguiu. São as 4. A sua mãe era o seu pai junto e também? Sempre foi, mesmo quando ela estava com ele. Né? Sempre foi ela. Ela que supria tudo, sempre foi ela. Ela me pareceu uma mulher com muita personalidade também, a Tânia. Muito. Também a sua irmã, e você me parece também. Uhum. Isso veio da sua mãe que deu essa força para vocês todas? Lá em casa a gente costuma dizer que a gente queria ter nascido herdeira e não guerreira. Porque, vou falar... Olha... Vou usar essa frase algumas vezes. A minha mãe, ela ensinou que a gente precisa se impor sem passar por cima de ninguém e que a gente precisa dar conta da vida. A vida não é fácil, nós não somos Alice no País da Maravilha, então, desde cedo a gente trabalha muito, a gente trabalhou para poder ajudar ela financeiramente em casa, a Natália mais ainda do que tudo, porque ela era mais velha, né? E às vezes a minha mãe falava assim, se não dá para comprar para uma, não dá para comprar para as outras. Uma irmã sofre a crise da outra, é isso? Isso. Então, assim, a gente sempre foi e a gente entendia, sabe? Às vezes eu falo assim, eu vou trabalhar hoje para ter tudo que eu não tive, mas é porque não tinha mesmo condição de ter, né? E ela criou a gente com educação. Todas nós estudamos, todas nós entramos e saímos de todos os lugares impecavelmente, não tem quem fale, não tem quem não goste da gente. Quem não gosta é porque não conhece. Quem não gosta não importa também. Deixa eu perguntar uma coisa, Saulo, o áudio dela tá bom? Ela está um pouco distante do microfone, tá ok? Tá. A Nájila. A Nájila era muito nova, ela tinha 29 anos, é isso? A Nájila tinha 30. 30, é? 30, Pra 29, Para mim, super novo. Sim. Como é? O que ela fazia? Quem ela era? Quais eram os sonhos da Nájila? O que ela estava querendo? Por que ela ficou nessa cidade e não voltou com a sua mãe? A Nájila teve 2 filhos, né? Com o Diego. Então, ela conhece ele quando chega lá? Ela conhece ele quando chega lá e eles começam a namorar. Isso já em 2010? Já em 2010. Então ela namorou ele, ela tinha quantos anos? Ela tinha 15 para 16. Uau, o primeiro namorado dela? Primeiro namorado mesmo. Então, Uau. assim, começaram a namorar, logo foi muito rápido, né? Aquela paixão de adolescente. E aí eles foram morar, eles são casados na igreja, no papel, tudo certinho. E aí, desde o início foi um relacionamento bem conturbado, porque ele traiu ela inúmeras vezes. Então, eu imagino que para uma adolescente que acaba de encontrar o primeiro amor e vai vivendo esse tumulto, Sim. né? Não sabia lidar com isso. Então, ela foi indo até o dia que quis engravidar. Ele não queria.
Então ela falou para ele, se eu não tiver um filho, a gente vai se separar. É igual muitas pessoas fazem, né? A gente acha que o filho é a tábua de salvação do casamento e às vezes não. Então, assim que ela engravidou, passou 1 ano, ela engravidou do Denis. Então, aí foi ficando mais difícil. Então, não tinha como sair com a famosa frase: eu preciso ficar perto do pai dos meus filhos, eu não posso tirar, porque os filhos não ficam sem o pai e tudo mais. Então, eu vi muitas vezes isso. Então, por isso que a minha mãe veio embora e ela ficou muitas vezes. Mas ela teve 2 filhos, ela teve um em seguida outro? Sim. Quantos anos ela tinha no primeiro filho? Ai. Nova Ela também, tinha 30. não? É, porque o Dieguinho tem 8. Então ela tinha 22 anos. Sim. Tá com frio, não? Não. Ah, tá, não, porque não, no ar-condicionado, às vezes, aqui eu peço para ficar frio, esqueço que os outros têm frio. Não, é que eu vou ficando nervosa em lembrar, então eu fico... Não, ficar nervosa por lembrar, por lembrar, faz parte, mas não precisa ficar nervosa para a gente conversar. Sim. Então, o primeiro menino com 8 anos, o segundo tem quantos anos? O segundo tem 6. Então, foi próximo? Foi bem próximo, porque até o tempo da gravidez de 9 meses... E o Diego não queria ser pai? O primeiro, não. Porque ele já era pai de uma menina lá da cidade. Qual a diferença de idade entre o Diego e a Nájila? Ele tem a minha idade, ele tem 33. Ou seja, é próximo, ele também foi pai super cedo também. Super cedo. E ele pediu, por exemplo, para a Nájila tirar o bebê, alguma coisa? Não, ele não queria ser... Ele não queria ser pai. Mas depois que teve, né, que engravidou tudo, ele seguiu... Eles já estavam casados? Já estavam casados. E como era o casamento deles? Horrível. O que você me conta assim do que você via e do que a Nájila te contava? Diego era agressivo. Agressivo e abusivo emocionalmente. Agressivo fisicamente? Você fala? Agressivo fisicamente foi uma vez que ele enforcou ela. Como? Ele enforcou ela. Ela tinha que fazer o leite dele antes de dormir. Ela tinha que pôr a comida no prato para ele. Então ele era bem capataz mesmo, sabe? Como se fosse uma empregada. Não, a empregada é uma função e uma profissão, é como se fosse uma coisa. Uma coisa. Então, assim, no início, ela chorava, porque aí ela ia descobrindo as traições, acabava contando pra gente. Então, a gente foi pegando raiva dele. Né? Porque você ama uma pessoa e vê a outra judiando e não entender porque que ela não sai dessa situação, é ruim. E por que ela não saía? Porque ela gostava. Ela gostava dele. Ela gostava ou ela estava acostumada, inclusive, com o ruim? Na verdade, sabe aquele assim, o seu parâmetro é bem baixo. E aí você pega qualquer coisa, porque você não tem... você não sabe o quanto você vale. Então, quando você não sabe o que vale, vale qualquer coisa. Você conseguia confrontar a sua irmã e mostrar para ela isso não é bom? Ou a sua outra irmã, que era ainda mais confidente? Sim. Ela falava o quê, a Nájila? Da última vez que ela veio, da penúltima, foi no aniversário dela, que ela veio para cá para comemorar o aniversário dela, e ela falou que tinha voltado com ele. Porque ela chegou a separar, então? Chegou, separou. Várias vezes ou uma vez só? Séria? Foram... Tinha aquele vai e volta insuportável? Tinha sim, mas teve vezes que foi mais tempo, um longo tempo, mas ele não dava sossego também. Ele prometia que ia melhorar? Ele prometia que agora, dessa vez vai, só que aí ele ficava com as amigas dela, dentro da casa dela. Belas amigas, hein? Lindas. Uma cidade inteira e todo mundo ficou com ele. E uma cidade de 3 mil habitantes? De 3 mil habitantes. Ele tinha certo prazer em humilhar a Nájila, acredito. Então? Eu acredito que sim. Tipo, você não presta pra nada, mas vai me servir. Ela fez algum boletim de ocorrência contra ele? Tinha boletim. Qual foi o motivo? De agressão, porque ele pegou as crianças dela e não queria devolver. Foi quando ele enforcou ela. Nesse dia que ele enforca, ela já faz um primeiro boletim de ocorrência? Ela faz um primeiro boletim. E a gente estava na cidade. Então, foi aquele... Você estava lá? Sim. Então, foi aquele tumulto de sair correndo, porque ele pegou as crianças e foi embora. E aí, chamou a polícia, ele saiu com a foice de dentro da casa, mostrando, apontando para a polícia. Com uma foice? A foice que corta... Foice. Mato? Mato. E a polícia fez o quê? Prendeu? Não tinha como fazer, porque ele estava com o Dieguinho no colo. Não, mas tudo bem, mas depois que ele tirou o menino, porque isso daí como é que é a agressão à polícia? Esqueci o nome disso daí. Desacato à autoridade. Desacato à autoridade. Não fizeram nada.
Não fizeram porque ele conhecia todo mundo na cidade, Sim. porque é machismo A puro. cidade tinha medo dele, era como se ele fosse o dono da cidade. Mas porque ele era rico? Não era nada não, mas ele era agressivo mesmo. Ele era aquele que, tipo assim, eu faço e aconteço. As pessoas sabiam que ele podia, inclusive, matar a ela, que é o que ele fez. Sim. Ele já tinha tido algum outro caso de agressão com outras pessoas ou tentativa de homicídio com alguém? Não, isso eu não sei te dizer, porque ele Boletim de estudou... ocorrência não teve? Não, que eu saiba, não. Que ele era agressivo com as pessoas, sim. Né? Agressivo de bater em festa, sabe, juntar a galerinha e bater. Então, Isso daí tem uma coisa de cidade interior que eu não consigo entender qual é o prazer, mas ainda existe. existe. Tanto é que teve uma festa da política, que a Nájila já não estava com ele, estava com o atual namorado, né, o da época. Ele foi na festa e bateu nos dois. Com esse Do namorado? anterior. Porque a Nájila teve 2 namorados depois que largou dele. Então vamos só entender até para esse momento que ela chega de volta, nesse dia do aniversário dela já em São José. Esse dia que ele enforca ela, que ano mais ou menos? Ai, tem que uns 4, 5 anos. Foi assim que ela separou dele, 5 anos. Ela separa, Sim. aí ele a enforca. Ele enforca e ela separa. Tá, o motivo da separação foi a agressão física. Foi agressão física. Ela faz boletim de ocorrência. Fez boletim de ocorrência. Não deu em nada, pelo jeito. Não deu em nada e ela continuou na cidade. Então não foi embora. E ela não foi embora por conta dos filhos próximos a ele ou porque ela também tinha Sim. desejo que ele até quisesse voltar? Sim. Que é o que acontece. É o que acontece. Quanto tempo entre esse boletim de ocorrência e eles voltarem? Que a gente sabe 1 ano depois. Porque muitas vezes a mulher Ela abusada, omite. ela omite, né? Ela omite porque ela tem vergonha, né? Primeiro ela expõe a situação. Depois ela quer voltar e aí ela se retrai de novo e começa a se afastar para poder voltar. Então a gente não sabe ao certo de quanto tempo foi a isso. Eu sei que ela era dependente emocional no nível master Financeiro também? também. Que é outro tipo, o abusador, ele gosta de te fechando em todas as portas, né? Você percebe quando ela se separa, ela fica mais forte, e depois você percebe que ela vai se afastando de vocês para não contar Isso. que voltou, e vocês confrontavam ela? Essa vez do aniversário dela, Que é logo nesse que é período logo aí. agora, foi o aniversário dela dia 28 de julho Deste ano. Mas daí ela já... Peraí, mas isso daí você está me contando que ano? Que eu tô em 2015, é isso? 2000, Que ela se separa a primeira vez? que ela se separou a primeira vez, isso. Da agressão. Da agressão. Aí ela volta com ele de novo, tenta mais uma vez e fica um longo período com ele. Ele melhora, ela diz? Não. Vocês continuavam tendo convivência com ele depois? Não, porque assim... Sua mãe estava lá? Minha mãe tava. Só que não tinha o que fazer, né? A Tânia, sua mãe, estava quando ela foi enforcada? Morava na mesma cidade. Só não morava na mesma casa. Digo, mas Sim. estava naquele momento. Sim, a minha mãe confrontava ele direto, a minha mãe peitava ele. Ele ameaçava sua mãe? Muito, ele Ameaçava- odiava a minha mãe. Mas ameaçava, vou te matar? Vou te matar. Ele falava também isso para sua irmã? Também. Falava. Era velado, foi uma morte velada. Né? Foi É nem velada, foi uma morte anunciada. anunciada. Sim. Foi tudo bem anunciado. Bem anunciado. Então, assim, inúmeras vezes. E aí teve, nesse período até chegar agora, no dia 28 de julho... Só uma coisinha antes do 28 de julho desse ano. A sua mãe, ele agrediu? Não, Ele só verbalmente? ele só verbalmente. Aí ela vai, fica com ele da Jajanta, já está em 2016, ela volta com ele... Volta com ele, vai indo. E continua. Ela fez mais algum boletim de ocorrência? Não fez. Mas ele teve alguma agressão com ela, que você soubesse? Que a gente saiba, não. Fisicamente. Emocionalmente, inúmeras. Tanto é que ele traía ela com a cidade inteira. Humilhava? Sim. Com palavras de fulano é melhor do que você. Nossa. Na cama, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, as mulheres que ficavam com ele da cidade passavam por ela tirando sarro com a cara dela. Então, ele, além de tudo, expunha ela a esse tipo de situação. Uau, ela realmente estava sequestrada. Sim. Quer aguentar tudo isso? E os meninos, eles viam, os filhos dela viam tudo isso? Viam tudo isso, sofreram alienação parental
Inúmeras vezes, porque Como que? ele pegava as crianças e ia falando coisas dela. Então, assim, teve época das crianças nem querer ficar com ela. Como a gente vai ouvir depois no WhatsApp que ele... Então, ele manipulava. Tanto é que o Denis, ele é mais quietinho. E o Dieguinho, por ele estar tão acostumado a ter que ser neutro na situação, ele finge que não está vendo nada do que está acontecendo. Tanto é que agora a gente está até com medo da reação dele, porque ele não fala, ele não toca no assunto. E ele estava lá no dia fatídico. Ele viu. Eles viram, os dois. Aí ela vai seguindo com ele e vai se mantendo. Vai se mantendo. Quando que ela se separa de novo? 2019, um pouco antes da pandemia. Ela já não estava mais com ele, conheceu... Qual foi o motivo da separação? A mesma coisa, traição. A traição era maior do que a agressão. A maior do que a agressão E mesmo física. assim ele continuava traindo. Teve uma traição específica que ela falou, agora chega, é isso? Sim. E ela consegue daí se separar de fato? Separou de casa e tudo mais, mas é aquele negócio. Ia na porta de casa, fazia escândalo, ia para a porta de casa, gritava, pegava as crianças, não deixava as crianças voltar. Ele fazia isso? Ele fazia isso. Então, era pesado para ela, né? Aí era pesado para ela ver as crianças passando aquilo. Era mais pesado ela ter o que ela sentia. Então, era um todo, né? Não era só separar. Tinha as crianças, tinha o sentimento, tinha a necessidade financeira. Cidade muito pequena, não trabalho, como que faz? E ela começa com o namorado. E o Diego, pelo jeito, ele era conhecido na cidade, inclusive, como um homem violento. Violento. Ainda assim, teve um homem com coragem ali de romper a violência dele para namorar sua irmã. Porque até mesmo o outro rapaz podia falar, gente, não vou nem namorar com você, que não dá. E como é que foi quando ela conseguiu namorar com ele? Conseguiu ficar. Ele foi morar com ela. Então, assim, foi um período bom para ela, porque eles construíram coisas juntos. Porém, o Diego sempre perturbando, sempre ameaçando de bater onde encontrava. Toda vez que encontrava na rua, mandava voltar embora para casa, porque ali era o habitat dele, né? Então, ele que mandava. Então, vai embora. Se não for embora, eu vou bater. Tanto é que uma vez bateu mesmo e feio. Bateu no moço? Nos dois. Bateu nela também? E nele. De então, jogar. Mais uma agressão. Mais uma agressão mesmo, namorando ele. Mas bateu de como? De jogar com porrada? pro barranco. Sim, bateu nele com porrada. Ela foi ajudar, ele jogou ela no barranco, lá na roça, né? A cidade viu, né? Porque era uma festa da política, então todo mundo. Ah, em uma festa ainda. Numa festa. E com muitas testemunhas. Não, esse não é, o Saulo, não é esse o namorado ainda. Esse namorado que ela está falando é um anterior a esse. É um anterior a esse. Essa foto que vocês estão vendo é do outro namorado que a gente vai chegar nele ali. Sim. Ela fez outro boletim de ocorrência? Ela não fez. Não fez. A gente pediu até para ela fazer, mas eu acho que por conta do menino não querer fazer e ela não querer, acabaram não mexendo com isso, porque lá é assim, a polícia não resolve. Sua mãe já estava em São José dos Campos? Minha mãe já estava. O motivo de ela ter voltado foi o quê? A minha mãe tinha um namorado, né? É por isso que ela vai pra lá? É por isso que ela vai. Tá. Ela tinha um namorado e ficaram casados 10 anos, até que ele traiu ela. Oh, meu Deus. E aí ela até tentou, mas chegou uma moça na praça da cidade sem nunca ter visto ela. E falou assim pra ela assim, posso te falar uma coisa? Aí a minha mãe falou, pode. Ela falou, vai embora daqui, essa cidade vai te matar. A cidade? A cidade vai te matar. Isso era em São Lourenço, já onde a minha mãe já estava morando. Ela já não morava mais na mesma cidade que a Nájila. A cidade da Nájila é Conceição das Pedras. Conceição das Pedras, em Minas. Em Minas, e São Lourenço também em Minas. Próximo? É 1 hora de viagem uma da outra. E a minha mãe ficou com medo de ter ouvido isso. Ela falou, eu não vou ficar aqui. Já não estava mais com o relacionamento dela. E ainda a mulher falou isso, ela falou, eu não vou duvidar. Pegou as coisas dela e foi embora, que foi quando a gente morou junto desse destaque. Né? Então, a gente ficou aqui. Só que minha mãe não estava feliz aqui. Minha mãe não gostava de morar em São José. Entendi. Porque ela gostava do rapaz ainda. Ela ainda queria voltar para aquele namorado de 10 anos. Marido, né? Marido. Ele era legal, esse marido com a sua mãe? Eu não gostava dele.
Mas era ciúmes de filha ou era a visão de mulher sabendo que a outra não está sendo Visão bem de tratada? mulher. Visão de mulher. Ele era agressivo com a sua mãe? Não, ele não era agressivo, ele só era. Ele deixava ela. Eu gostaria que a minha mãe tivesse encontrado um homem para cuidar dela, não ela cuidar de um homem. Tá. Ou, na verdade, os dois se cuidarem. Ou os dois se cuidarem. Melhor ainda, né? Isso. Do que você ter uma pessoa cuidando da outra, os dois se cuidarem. Os dois Dentro se do que pode cada um cuidar. Sim, e aí como não existia essa troca, existia, é igual eu sempre falava, existia um copo, sempre tinha um copo vazio e sempre tinha um copo cheio. Sim. Então eu não gostava, a Natália também não. Sua mãe e sua irmã viviam parecidas relações, sendo que a sua irmã, a Nájila, tinha uma relação um pouco mais violenta, é isso? Sim. Estou errado? Não, tá errado. Você chegou a confrontar a sua mãe com isso? Também, nossa, eu com a minha mãe, nosso motivo de briga era esse. E ela falava o quê? Que eu não tinha que me meter na vida dela, que ela já tinha 50 anos, ela sabia o que ela fazia. E aí eu sempre sofri, porque eu sempre fui uma pessoa que busquei muito entender a mente humana. Então, quanto mais eu estudava, mais medo das relações das duas eu tinha. Você conseguia ver o que elas estavam passando melhor? Muito. A sua outra irmã, a Natália, A Natália. que estava com você em São José, Que estava comigo em São José. ela corroborava com você? Ela tentava também fazer a Tânia também acordar? Sim, A Tânia, sua mãe, a Nájila, sua irmã? sim. Muitas vezes a gente... O motivo, a festa e o motivo da briga era sempre isso. A gente estava lá no meio da conversa quando entrava a faísca. Aí dava faísca, a gente brigava, daqui a pouco não ia dar em nada mesmo, a gente voltava ao normal. Mas eu com a Natália, nós nunca concordamos com o relacionamento das duas. Nunca. E vocês não imitam o relacionamento que a sua mãe e a Nájila tiveram? Ou vocês também, você e a sua... Olha eu aqui fazendo terapia familiar, mas é só para entender o desenho, porque muitas vezes a gente... Muitas vezes não, a gente replica o que a gente vê em casa. Isso é da natureza humana. Você gosta do comportamento mental, a gente... por isso que eu me preocupo com seus sobrinhos, com o que eles viram. Não que eles vão se tornar, muitas vezes, crianças que passam pelo que eles passaram, que a gente vai conhecer daqui a pouco, se tornam pessoas humanicíssimas e boas. Sim. Outras conseguem apagar e viver normalmente. E outras, elas têm um trauma, não é nem um trauma, né? É uma marca para sempre. Sim. No caso, você e a sua outra irmã, vocês também tiveram relacionamentos tóxicos? Engraçado assim? Que hoje eu estava falando isso no meu Instagram. A gente replica modelo familiar. Natália viveu um relacionamento abusivo e agressivo. Apanhou também? Muitas vezes. Nájila com agressão. Eu tive um namorado que me bateu uma vez... que era um relacionamento totalmente abusivo, psicologicamente. E aí, às vezes, a gente fala assim, mas não existe esse abuso. Existe abuso psicológico, existe abuso sexual, e não é abuso sexual. A ato em si é a dependência sexual, e existe mesmo. Mas a minha mãe viveu um relacionamento dentro da nossa casa, quando a gente era criança, abusivo. Vocês viram isso? Eu apanho, mas não tenho para onde ir. Eu apanho, mas eu tenho filha, o filho vai ficar com depressão, eu não posso sair agora. Tem todas as justificativas para não conseguir sair da caverna, porque o ruim também pode ser confortável. Eu não estou dizendo que a mulher abusada gosta de ser, mas ela não percebe, isso eu estou errado, tá? Ela não percebe que ela pode sim vencer. Sim. Porque o outro já te matou tanto que você acredita que ele é a única coisa que te resta na vida. Isso. E você viu isso, criança? Nós crescemos com isso. Ele chegar bêbado, ele bater, ele negar comida. Batia em vocês também? Nela. Na gente, na não. Frente? Na frente da gente. Vocês tentaram... A Natália até bater apanhou. Nele? A Natália até apanhou uma vez, levou um murro na cara, tanto é que ela fez um boletim de ocorrência que até hoje... Contra esse cara? Até hoje tá lá. Não é o pai de nenhuma de vocês três? Da Nájila. Tá, o pai da Nájila. Da Nájila. Então, a gente viveu a agressão. E o engraçado é pensar, hoje, o que eu fui fazer atrás da inteligência humana, inteligência psicológica e tudo mais. Eu não queria copiar o modelo de vida delas. Você percebeu que você estava copiando? Sim. Porque eu aceitei um relacionamento escasso, por achar que eu merecia só aquilo até o ponto de apanhar.